A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça de Jesus encha a sua casa hoje e traga refrigério para a sua alma. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos juntos para mais um momento precioso na presença do Pai. É um privilégio saber que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Deus tem um propósito na sua vida. Ele nunca desiste de trabalhar no seu coração. Hoje nós vamos focar a nossa atenção naquilo que realmente importa. Vamos colocar os nossos olhos no amor de Deus e na vontade que Ele tem para o nosso futuro. Antes, rapidamente, eu te convido a dar o like no vídeo. Deixa o seu joinha aqui. O seu like é muito importante, porque nós conseguimos alcançar muitas vidas através dele. Eu também te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum momento devocional que nós postamos aqui todos os dias. Escreva nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa palavra nós vamos orar pela sua vida. Em Salmos 27, no versículo 4, está escrito: Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Irmãos, essa palavra nos mostra qual deve ser a nossa prioridade aqui na terra. O salmista não pediu riquezas, ele não pediu fama, ele pediu apenas uma coisa: ele queria a presença de Deus, acima de qualquer conquista. Ele sabia que estar perto do Pai era o maior tesouro de todos. Quem escreveu esse texto aqui foi o rei Davi. Davi é um exemplo de um homem que amava a presença do Senhor. Desde a época em que ele era um jovem pastor de ovelhas, ele já conversava com Deus. Ele tocava sua harpa nos campos e adorava ao Senhor com muita simplicidade. Davi conhecia a voz do seu Criador. Ele entendia que a sua força não vinha da sua capacidade, do seu talento. A força dele vinha da intimidade com o Pai. E foi essa intimidade que o levou a vencer gigantes e a se tornar rei de Israel. Mas a vida de Davi também nos ensina uma lição dura. A história mostra que, em certo momento, ele perdeu o foco. Mesmo conhecendo Deus de perto, ele cedeu à fraqueza, à tentação da sua carne. Davi deixou a presença do Senhor de lado por um instante de descuido. Ele olhou para onde não deveria ter olhado. Ele cedeu à tentação e cometeu pecados muito graves diante de Deus. Aquele homem que antes buscava a Deus todos os dias, em um momento se viu longe da comunhão com o Pai. E é interessante que ele tentou resolver as coisas do seu jeito falho. E o resultado dessa escolha foi a dor, o desespero, a angústia. O afastamento de Deus trouxe consequências terríveis para Davi. É isso que eu quero dizer para você. A paz que ele sentia foi substituída por uma angústia profunda. A alegria da salvação desapareceu do peito dele. Os ossos dele envelheceram por causa do silêncio sobre o seu pecado. Davi experimentou a amargura de viver longe da presença que ele tanto amava. Ele percebeu da pior maneira que a vida sem Deus perde o sentido e a direção. A comunhão foi quebrada, a alma dele ficou doente. Ele perdeu a luz que guiava os seus passos de forma segura no caminho do Senhor. Só que a história de Davi não termina no fracasso. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a parte mais bonita da trajetória dele. Quando ele foi confrontado com o seu erro, ele não deu desculpas vazias. Ele não tentou culpar outras pessoas. Davi se humilhou profundamente. Diante de Deus, ele reconheceu a sua falha com sinceridade. Ele caiu de joelhos diante do Senhor
e abriu o coração sem reservas. Ele chorou e pediu perdão com verdade na sua alma. Davi buscou a restauração da sua amizade com Deus. Ele entendeu que o Senhor era a sua única esperança. E o Pai, rico em misericórdia, o perdoou. Muitas vezes, irmãos, nós somos exatamente como Davi. Nós começamos bem a nossa caminhada com Jesus, animados, alegres, dispostos, sentimos a alegria da salvação logo nos primeiros passos. Nós oramos com fervor todas as manhãs, lemos a palavra com fome de aprender. Nós sentimos o cuidado de Deus em cada pequeno detalhe dos nossos dias. A presença do Senhor é a nossa maior alegria. Nós cantamos louvores com o coração cheio de gratidão, não é verdade? Só que o tempo vai passando e as coisas começam a mudar de forma sutil nas nossas atitudes. O afastamento de Deus quase nunca acontece de uma forma brusca, de repente. É um processo lento, um processo silencioso. Nós deixamos de orar hoje porque estamos cansados. Amanhã não lemos a Bíblia porque o nosso dia foi muito corrido. Depois de amanhã, nós trocamos o tempo com Deus por uma distração qualquer. E quando nós percebemos, a nossa vida espiritual acabou esfriando por completo. Nós entramos em um estado de frieza perigoso. As tentações ganham força na nossa mente. As fraquezas humanas tomam conta das nossas escolhas. E aí nós começamos a ceder em pequenas coisas, em pequenas escolhas. E de repente nós cometemos erros que nunca imaginamos que iríamos cometer. Estar longe da presença de Deus é um lugar muito escuro, sabe? Nós perdemos a paz que excede o nosso entendimento. Um vazio enorme se instala dentro do nosso peito. Nós tentamos preencher esse vazio com coisas do mundo. Nós buscamos preenchimento no trabalho, no dinheiro, nos relacionamentos, mas nada disso funciona. A alma fica cansada dessa luta diária. O coração fica pesado e triste. A direção que antes era clara se transforma em confusão. Nós tomamos decisões erradas porque perdemos o discernimento que vem do alto. Nós agimos por impulso. É exatamente isso que acontece quando nós perdemos a comunhão com o Senhor. E é nesse momento de queda que o inimigo aproveita e trabalha na nossa mente com mentiras. Ele lança um peso terrível sobre as nossas costas. É o peso esmagador da culpa. A culpa é uma voz constante que fica dizendo que não tem mais jeito para você. Ela fica repetindo isso. A culpa sussurra que você foi longe demais dessa vez. Ela diz que os seus erros são grandes demais para serem perdoados por Deus. Sabe, irmãos, muitos de nós sentimos vergonha de voltar para os braços de Deus. Nós pensamos na forma severa como o Senhor vai nos receber. E aí o medo nos paralisa por inteiro. Mas presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Essa culpa destrutiva, ela não vem de Deus. O Senhor não trabalha com a culpa que esmaga a esperança e que paralisa a caminhada. O que Deus faz nascer dentro de nós é o arrependimento sincero. E o arrependimento é diferente, ele é transformador. Ele dói na alma, mas ele traz vida nova. Ele nos move na direção do Pai. O medo que você sente de ser rejeitado por Deus é apenas uma ilusão. A verdade espiritual é diferente dessa imagem punitiva que o inimigo tenta colocar na sua cabeça. Mas a verdade é que ficar na presença de Deus exige um esforço contínuo todos os dias. Exige dedicação de tempo e energia. Nós precisamos criar uma rotina de disciplina espiritual sadia. A intimidade com o Senhor não cai do céu por acaso. Ela é construída dia após dia com constância.
É necessário separar um tempo real para falar com Deus, através da oração. É preciso meditar na palavra dele com calma e atenção. A leitura da Bíblia renova a nossa mente e transforma a nossa vida. Você precisa ter um tempo devocional todos os dias com o Pai. E é justamente para isso que esse canal aqui existe. É exatamente isso que você está fazendo agora. Nós estamos buscando a Deus e estamos ouvindo a voz dele falar conosco. Se você busca algo que te ajude diariamente no seu relacionamento com Deus, eu te convido a conhecer o livro digital Minuto com Deus, uma palavra para cada dia. Você pode adquirir agora mesmo clicando no link que vai estar no comentário fixado, por apenas R$ 9,90. E você recebe na hora, no seu e-mail, 365 mensagens para você ter aí no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Sabe, irmãos, quando nós decidimos buscar a Deus todos os dias com essa fidelidade, a nossa vida ganha um novo rumo. A presença do Senhor nos protege dos ataques invisíveis do inimigo. Ela nos dá clareza no meio da confusão do mundo moderno. Ela nos entrega a paz que as pessoas ao redor não conseguem explicar. Com Deus ao nosso lado, nós conseguimos tomar decisões com sabedoria, com equilíbrio. Nós alinhamos as nossas atitudes diárias com a vontade do Pai. E a vontade dele, segundo a palavra, é boa, perfeita e agradável. Nós passamos a viver a plenitude de vida que ele planejou para nós. Hoje, Deus está te dando uma nova oportunidade valiosa. Ele está te entregando. É o momento exato de renovar o seu compromisso de fé. Se você está se sentindo longe e perdido, volte agora mesmo. O Senhor está ao seu lado. Ele está te esperando de braços abertos. Ele te acolhe sem fazer perguntas acusatórias. A graça dele é mais do que suficiente para curar todas as suas feridas abertas. Nesse momento eu quero orar por você. Eu convido você a orar junto comigo. Vamos apresentar a Deus as nossas petições, a nossa gratidão, os nossos anseios. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos aproximamos de Ti nesse momento, ó Deus, com o nosso coração cheio de alegria, de gratidão, de respeito e de temor. Te agradecemos pela Tua bendita palavra. A Tua palavra sempre traz vida nova aos corações cansados. Ela nos acorda do nosso sono espiritual. Ela nos direciona de volta para o Teu caminho seguro. Pai, nós reconhecemos que somos muito fracos diante das tentações. Nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós confessamos a Ti os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Perdoa cada erro que cometemos. Nós sabemos que o pecado nos afasta da Tua presença. Ó Deus, mas cremos que Tu és um Deus de bondade e de amor. Muitas vezes nós sentimos um vazio enorme e um cansaço profundo na alma. E isso acontece porque nós tentamos caminhar sozinhos, usando a nossa própria força falha. Mas hoje nós tomamos a decisão firme de voltar para Ti. Nós voltamos para o lugar seguro de onde nunca deveríamos ter saído. Voltamos para a Tua presença acolhedora. Senhor, nós colocamos a nossa vida e o nosso futuro em Tuas mãos. Depositamos a nossa confiança apenas em Ti. Nos levanta com graça todas as vezes em que tropeçarmos. Nos cura e nos restaura para a Tua glória. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse meu irmão e dessa minha irmã que estão ouvindo essa mensagem agora. O Senhor conhece as dores ocultas que eles carregam no peito. O Senhor sabe os medos que paralisam o coração e a mente deles. Vá, Senhor, ao encontro dessa pessoa que está precisando da Tua presença. Usa a Tua misericórdia infinita para transformar essa realidade triste e amargurada dela. Trabalha de forma sobrenatural na família dessa pessoa agora.
Restaura essa casa, restaura esses relacionamentos. Derrama a tua paz verdadeira para que esse ambiente conturbado seja totalmente transformado. Que toda culpa mentirosa, que todo medo desapareçam agora. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso te agradecemos. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, tome uma atitude de fé e de coragem agora mesmo. Se você deseja viver perto de Deus todos os dias da sua caminhada, vá até os comentários aqui embaixo e escreva a seguinte afirmação: eu ficarei na presença de Deus. Amém? Declare isso. Eu ficarei na presença de Deus. Faça dessa frase a sua declaração de vitória para hoje. Fique firme com o Senhor e Ele cuidará de você. Compartilhe essa palavra de fé e esperança com os seus contatos. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus hoje para mudar a vida de alguém. Que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor proteja a sua família, que o Senhor guarde os seus passos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus. Hoje eu quero falar sobre uma dor que quase ninguém comenta, mas que tem destruído silenciosamente muitos casamentos, sabe? A dor da falta de intimidade. E eu não estou falando apenas de relação física, de relação sexual. Eu estou falando de toque, de carinho, de abraço sem pressa, daquele olhar que comunica amor. É o casal que ainda divide a mesma cama, mas já não divide mais o desejo. É quando o beijo vira uma formalidade, o abraço vira protocolo e o toque simplesmente desaparece. Eu quero contar de um casal que nós aconselhamos. Eu vou usar nomes fictícios aqui. Eu vou chamar de Juliana e Roberto. Eles se amavam, tinham filhos, tinham uma vida normal com suas responsabilidades, mas com o tempo parece que a rotina venceu o romance. Roberto chegava cansado, Juliana vivia sobrecarregada. Ela dizia: "Você não me procura mais." E ele respondia: "Você vive estressada." E assim o afastamento entre os dois foi crescendo. Não teve traição, não teve gritaria, briga, mas houve distância. E sabe o que é mais perigoso? Quando a necessidade de carinho não é suprida dentro de casa, o coração começa a ficar vulnerável fora dela. Na Bíblia existe um livro inteiro dedicado à celebração da intimidade no casamento. É o livro de Cantares. Ali, o marido elogia a esposa deseja o marido. Existe romance, toque, admiração. Deus não criou o casamento para ser apenas um contrato. Ele criou para ser conexão. Só que muitos casais deixam a intimidade morrer por falta de cuidado. Intimidade não se mantém sozinha, ela precisa ser cultivada. Juliana e Roberto só despertaram quando eles perceberam que estavam se tornando apenas pais e que estavam convivendo como dois irmãos e não mais como marido e mulher. Mas durante as conversas que nós tivemos com eles, nós alertamos eles sobre isso. E aí eles tomaram uma decisão. Eles começaram a reservar tempo um para o outro. Começaram a conversar sem o celular estar por perto. Eles começaram a se tocar de novo, sabe? E aquilo que estava adormecido voltou. Deixa eu te falar uma coisa. A falta de intimidade não começa no quarto. Ela começa na distância emocional. E se você não tratar isso, o casamento vira convivência e nunca vai virar comunhão. É por isso que no curso Casamento Firmado na Rocha, nós ensinamos princípios práticos para você reconstruir a intimidade emocional, restaurar o carinho e a admiração, criar tempo de qualidade, fortalecer o vínculo espiritual do casal e blindar o casamento contra a frieza e o distanciamento. Porque um casamento saudável não é só quando os dois não brigam, é quando tem conexão. E deixa eu te contar algo muito importante.
nós vamos abrir uma oportunidade única e exclusiva dentro de um grupo de WhatsApp. Uma condição especial que vai ser revelada somente nesse grupo. Se você sente que o seu casamento esfriou, se você percebe que o toque desapareceu, se você quer restaurar a chama do amor, sem culpa e sem constrangimento, o link para você entrar no grupo exclusivo está aqui na descrição desse vídeo. Entra no grupo. Não aceite viver um casamento morno quando Deus te chamou para viver união, cumplicidade e amor verdadeiro. Que o carinho volte para sua casa, que o desejo seja restaurado e que o seu casamento seja firmado na rocha. Que Deus te abençoe.